e tem bastante gente para falar, daí o pessoal vai chegando. Pode ser? Então, bom dia, meu nome é Tatiane Moraes, eu sou professora da UERJ, de Epidemiologia Ambiental, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e vou, junto com a Paula Bertoni, Norberto, da Unifesp, a gente vai aqui coordenar um pouco a mesa, e a Karina, também da Unesp, está chegando. E todo mundo comeu, espera-se. Então, o pessoal segura um pouco mais. Tá bom? Então, bom dia para todo mundo. Eu vou chamar o primeiro palestrante, que é o Pedro Augusto da Silva Soares. Você pode fazer passador. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, fiquei logo sendo o primeiro, né, gente? Então, meu trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças climáticas e arboviroses, onde eu realizei um estudo para avaliar a questão das mudanças climáticas num período de 100 anos e dividir num período de ano entre 2022 e 2023. O intuito desse trabalho era justamente avaliar a condição do período sazonal associado a uma tendência de incidência elevada de arboviroses que a gente teve num período no Brasil, principalmente ali nos anos de 2023 e 2024. Antes de começar a falar um pouquinho do estudo, eu sou doutorando de Ciência e Tecnologia da Universidade de Brasília, tá? Sou mestre na área de Ciências em Saúde, sou professor universitário e também sou consultor técnico no Ministério da Saúde, onde eu trabalho com estudo de inovações, de vacinas e um pouquinho também associado a um projeto que a gente tem lá de mudanças climáticas e saúde. Então, em resumo, eu trago para vocês um pouquinho sobre o impacto do aquecimento global. Tá? Então, eu fiz uma variação de estudo entre o período de 2023 e 2024, vou ficar um pouquinho mais perto aqui para dar uma lida. Dentro disso, foi associado a variação de incidências de arbovirose. Esse estudo, ele identificou principalmente a associação com dengue, zika e chikungunya. Foi um estudo observacional ecológico baseado em dados secundários, onde eu incluí boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde através de semanas. Então, eu peguei semanas do período de 2022 e 2023 e associei com a condição de relatórios climáticos, tá? Do IPCC, Copérnicos e NOAA. Desse estudo, a gente fez uma avaliação de tendência global e curto prazo para identificar qual é a associação das mudanças climáticas com o surgimento das arboviroses. Isso relacionado à entomologia, tá? Então, ao desenvolvimento do inseto. Então, o objetivo geral desse trabalho era investigar o impacto do aquecimento global no Brasil entre 2023 e 2024, com foco no aumento de arboviroses e avaliar a eficácia de medidas multissetoriais, governamentais e mitigação da adaptação às mudanças climáticas. Então, dentro dos objetivos específicos, eu analisei o contexto climático do período, tá? Correlacionei o clima com a incidência dessas arboviroses, avaliei as políticas estratégicas governamentais, propus medidas multissetoriais, eu não consegui encaixar tudo por conta do espaço e tempo aqui, e um pouquinho sobre as medidas de mitigação. Tá? Então, o método ele foi baseado num desenho de estudo ecológico, observacional, onde eu peguei dados agregados populacionais, de acordo com as semanas epidemiológicas dentro do Ministério da Saúde, tá? E variáveis ambientais. Dentro das fontes foram esses boletins da semana de 1 a 52 de 2023 e 2024 da semana 1 a 46 de formato preliminar, por conta que o estudo foi no final de 2024 que foi desenvolvido, tá? As fontes climáticas foram do IPCC, Copérnicos, NOAA, das tendências globais e variações regionais de temperatura e precipitação. Dentro desse recorte, eu fiz um recorte longo para demonstrar realmente como que o clima vem se alterando de 1900 até 2023. Então, eu fiz baseado no R com o intuito de avaliar uma tendência climática. No curto prazo, de 2023 e 2024, eu avaliei, os impactos climáticos e a incidência de dengue, chikungunya e zika no Brasil.
Então, a preparação dos dados tabelado, né, pegando os dados epidemiológicos, os dados climáticos, usei a leitura de R, tá? Correlação Pearson, arboviroses, para a gente ver a quantidade da prevalência que tinha naquele momento ali, e trabalhei com medidas associativas. Essas medidas associativas a gente vai associar se realmente existe uma associação com a incidência de arboviroses e condições climáticas para esse período. Dentro dos resultados, a gente chegou numa tendência, essa tendência mostra a condição climática de 1920 até 2020 entre os continentes, então a gente vê um crescente aumento na temperatura nessa condição. Como a gente está correlacionando o Brasil, eu coloquei em foco na América do Sul. Então, a gente vê uma tendência do aumento da temperatura no planeta Terra em todos os continentes e baseado na América do Sul, que é o nosso estudo. Dentro desse outro gráfico que eu apresento para vocês, eu falo um pouquinho sobre a relação de pluviosidade, temperatura e casos de arbovirose. E aí eu peguei os dados, né, os dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, correlacionei com a pluviosidade e temperatura, lembrando que ambas trabalham juntas na condição do desenvolvimento do vetor. Então, percebeu-se que, geralmente, o período que tinha maior incidência de casos de dengue tinha maior condição de aumento de temperatura e pluviosidade naquele período. Esse outro resultado, eu mostro um pouquinho sobre o que foi discutido no Acordo de Paris, que ele demonstra essa condição que a temperatura vem aumentando no planeta Terra, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ali na Revolução Industrial, a gente teve um acréscimo muito alto. E, finalizando, aqui eu mostro um gráfico mostrando a tendência de temperaturas locais, que as temperaturas locais, quanto mais alta, maior a incidência de dengue e a condição de pluviosidade. E aí, dentro dessa discussão, eu venho discutindo um pouquinho a importância de falar sobre esse tema, de trabalhar com a associação, de ter uma vigilância mais integrativa, onde eu consigo pegar dados epidemiológicos, dados de temperatura, além disso, associar a uma Secretaria de Saúde com outras secretarias também. E aí a gente conclui, né, que é um estudo que, para todos, já é bem comum saber que o clima ele influencia, sim, na condição entomológica. Dentro desses defeitos, a gente sabe que ainda existe a vacina, a gente sabe que ainda existe as pessoas que não são notificadas e acaba que existe um viés dentro desses estudos. Porém, ele prova ainda mais que o clima ele está condicionado com o surgimento de arboviroses, tá bom? Obrigado, pessoal, é um pouco rápido. A gente tem tempo para pelo menos uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta ou comentário? Parabéns pelo trabalho, Pedro. Alguém quer fazer algum comentário? A gente parte para a próxima. Obrigada, Pedro. Próximo, então, é a Adriana. Adriana Polacchini, do Vale? Eu tenho uma boa notícia. Teriam duas apresentações, mas só tem uma. Depende. Então, e a gente perde o trabalho. Mas vocês vão... Tá, daí a gente então tenta fazer uma discussão, aproveitar. Esse aqui é só, essa é só a setinha. Isso. E pode usar esse. É de bom tom, né? Acho que ainda precisa do óculos. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Adriana, eu vou aproveitar, não passam só 5 minutos, eu vou falar assim para vocês. Meu nome é Enéas 4343, pronto. Brincadeira. Bom, eu sou a Adriana do Vale, eu vou apresentar para vocês, enquanto os meninos descobrem quem eu sou e onde eu estou, já achamos. O título do trabalho é Os impactos do aquecimento global nas hospitalizações de pessoas idosas, o papel das ondas de calor no Departamento Regional de Saúde de Bauru. O Estado de São Paulo ele tem as divisões, né, regionais de saúde, e esse DRS 6 é a região onde eu trabalho também, então a gente estudou essa região. Muito bem, em termos de introdução, eu queria contar para vocês que nós estamos vivenciando 2 fenômenos muito impactantes, tanto para a saúde humana quanto a questões sociais, que são o envelhecimento populacional e o aquecimento global. A intersecção desses 2 eventos
torna muitas populações expostas a eventos extremos do clima, como, por exemplo, as ondas de calor. Nós temos observado uma maior quantidade e intensidade das ondas, e algumas populações são muito vulneráveis às ondas de calor, como as crianças e os idosos. Os idosos, particularmente, são vulneráveis, mais suscetíveis às temperaturas extremas, por conta de alguns fatores da senescência, ou seja, da própria fisiologia do envelhecimento, que é alteração na termorregulação, faz parte do show. A pessoa idosa, ela tem dificuldade de dissipar o calor. Além disso, ela transpira menos, ela tem menor percepção da sede, e isso faz com que desidrate mais fácil, além de um declínio na percepção do calor. E os idosos, no geral, têm muitas doenças, tomam muitas medicações. Então, esse contexto todo, né, faz com que eles sejam vulneráveis. Muitos estudos têm observado o impacto, né, dos aumentos de temperatura na saúde humana. Esse estudo que eu trouxe é um estudo do Lancet Planet Health de 2022, que avaliou o impacto do aquecimento, das altas temperaturas na saúde cardiovascular. E os principais resultados foram que o aumento de 1 grau na temperatura eleva o risco de morte em 2,1%. Quando tem onda de calor, esse risco eleva-se para 17%. E quem são as populações mais vulneráveis? São os idosos, são as populações que vivem em clima tropical e os de baixa renda, que, se vocês identificarem, é nós na fita. Bom, muitos estudos já avaliaram o impacto das ondas de calor na mortalidade. No entanto, nas hospitalizações, ainda carece um pouco de mais estudos. Portanto, o objetivo desse foi avaliar o impacto das ondas de calor nas hospitalizações de pessoas idosas por causas cardiovasculares nos municípios dessa região, da 6ª Região de Saúde de Bauru. O método é um estudo ecológico, é um estudo de séries temporais, onde a gente avaliou a população idosa com maior de 60 anos, residente nos 68 municípios, né, da regional de Bauru. O período do estudo, nós avaliamos as internações, né, por causas cardiovasculares da população idosa do ano de 2010 até 2024, mas nós excluímos a análise nos anos pandêmicos pelos possíveis vieses. Os dados da temperatura diária nós obtivemos pelo ERA5, que é o Copérnicus, é um sistema, é uma reanálise, né, de vários satélites que conseguem oferecer dados de temperatura diária. As ondas de calor foram definidas como pelo menos 3 dias consecutivos de temperaturas acima do percentil 95 de temperatura média da área. E, para análise estatística, nós usamos uma modelagem de série temporais para avaliar a sazonalidade e aplicamos o teste de Menn-Whitney para avaliar alguma significância estatística. E foram levantados, então, os dados de internação, hospitalização por causas cardiovasculares pelo DataSUS. No entanto, nós precisamos usar dados diários de temperatura, e o DataSUS, na verdade, ele oferece dados mensais. Então, a gente teve que usar o MicroDataSUS, que é um sistema que a gente consegue observar dados diários. Opa. Muito bem, como resultados, então, aqui, eu conto para vocês que no período de estudo a gente teve 109 ondas de calor, e o total de internações de pessoas idosas na região, no período, foi quase 50 mil, com uma média diária de mais de 100 internações por causas cardiovasculares nessa população. Vocês vão observar que as ondas de calor, elas estão na linha azul, desculpem, não está tão bonito aqui, e, a linha azul é as internações, e o fundo, e as faixinhas em cor-de-rosa são as ondas de calor. A gente tem coincidências de picos de internação e ondas, tá? E muitas vezes a gente tem uma variação temporal, então, das internações. E, por fim, para avaliar a diferença no número de interação nos dias com onda e sem onda,
a gente fez esse box plot comparativo, onde a gente observa que as médias são diferentes. As médias com ondas de calor são muito mais altas do que nos períodos sem ondas. E isso indica, então, que existe uma maior variabilidade e também uma maior intensidade de internações nos dias de ondas de calor, e essa diferença foi estatisticamente significante. E eu concluo que as internações de pessoas idosas por doenças cardiovasculares foram significativamente mais elevadas durante as ondas de calor, e isso, então, deve ser um alerta para que a gente possa pensar em políticas públicas para essa população vulnerável. Muito obrigada. Obrigada, Adriana, excelente. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Não? Eu tenho. Pode. Só porque daí eu já segurei a minha na do Pedro, daí agora dá tempo. Você olhou para idosos, que é uma população extremamente vulnerável. Dentre os idosos, você vê distinção? Quem seria de faixa etária, comorbidade? Se puder pegar o microfone. Desculpa, eu não consegui trazer todas as informações disso, são muitas. Mas sim, as mulheres idosas são as mais vulneráveis, em termos de grupo, dentro do grupo do idoso. Por faixa etária, eu não tenho esse resultado ainda, mas os idosos mais idosos tendem também a ter maior vulnerabilidade, ou seja, 80 mais. Que a gente estudou 60 mais. Mas os 80 mais seriam mais vulneráveis. Mais vulneráveis, sim. Comorbidade, você chegou ao... Não tem como pegar isso, né? Porque nós estudamos internação, não tem como a gente ter essa informação. Mas a gente sabe que a média de morbidades do idoso brasileiro é de 5 doenças. Bastante coisa. É hipertensão, dislipidemia, diabetes, é uma coisa assim, E só mais uma pergunta, e se você viu alguma distinção, uma hipótese, para Bauru e para o restante do estado, por exemplo, Sim. Alguma coisa que seria muito característico da região de Bauru? Não, na verdade, assim, esse aqui é só um recorte, a gente estudou o estado todo, todos os departamentos de saúde. Eu trouxe o de Bauru, que é a minha terra lá, que eu trabalho, tudo. Mas vamos dizer assim, em termos de hospitalizações, impacto na saúde do idoso é um pouco homogêneo no estado. Mas a gente fez um índice de vulnerabilidade climática para idosos, incluindo indicadores socioeconômicos, IDH, abastecimento de água, financiamento em saúde, RH, e aí pega, porque daí a regional que mais sofre no estado é a de Registro, que também é a mais pobre. E Bauru vem em segundo lugar, viu, bem? Também fiquei um pouco triste, falei, senhor, mas é a região mais pobre do estado, gente. Então, de fato, a gente tem que olhar, assim, claro, a saúde em si, as nossas ações de saúde, mas também toda a questão da capacidade adaptativa, né, que a gente pode contribuir. Tá ótimo, obrigada. Alguém tem alguma? Oi, parabéns pelo trabalho. Eu queria ter uma pergunta com relação às ondas de calor. Vocês viram alguma distinção na intensidade dessas ondas e na magnitude dessas ondas? As mortalidades foram as mesmas? Tipo, uma onda de calor durou um dia e a temperatura máxima chegou a 38. Outra onda de calor durou 11 dias e a máxima chegou a 35. Entendi. Olha, eu vou ser honesta para você, eu não consegui individualizar as ondas, porque elas são muitas. Então, assim, eu tenho muito estudo ainda pela frente, mas o que eu posso te dizer é que a média de ondas de calor por ano em todo esse período, ela gira em torno de 10. Ela variou, a mínima, o ano mínimo foram 9 e um só mais foi 13 ondas. A temperatura máxima das ondas todas, a máxima atingida foi 43 graus. E o que a gente observa na série temporal é que, de certa forma, de 2014 para cá, a coisa tem ficado assim. Não estou dizendo que está aumentando ainda mais a temperatura, ou que tem mais ondas, ou que elas duram mais. 2024 foi um ano de exceção, que a gente teve
o que começou a acontecer? As ondas de calor, elas vem uma, passa um dia, vem outra, elas meio que estão meio que contínua. Teve um mês que passou o mês inteiro em 2024 com onda de calor. Inclusive, o que eu tive que fazer? Eu tive que juntar as ondas de 109, elas viraram 52, porque elas estavam muito próximas. Então, acho que o grande fenômeno que a gente tem observado elas estão meio que passando meses, e os meses começam em agosto. A gente às vezes acha que é só verão, né? Mas às vezes em agosto você já começa com onda de calor. Achei que era até uma surpresa, né? Obrigada, Adriana. Ótimo. Dando sequência, agora a gente vai chamar o Anderson Spornedel, que está aqui. Era mais tarde. Você pode usar o passador de novo? Foi pego de surpresa. Precisa falar com o microfone, né? Ajuda. Porque eu não vou conseguir apontar. Se você falar... Vocês me permitem falar sem microfone? Ah, tá. Então tá. Não, quando eu peço qualquer coisa, eu peço. Eu me esqueci, eu tenho um próprio lá que me esqueci de trazer. Tá bom, obrigado. Beleza? Tá. Bom dia a todos. Meu nome é Anderson, eu sou professor lá na Universidade Federal da Fronteira Sul, no interior do Rio Grande do Sul, 40 quilômetros da Argentina, uma região extremamente quente e fria. O Rio Grande do Sul não é só frio, é muito quente. As temperaturas no verão chegam a 44, 43 lá, normalmente, tá? Então, a situação é complicada. E eu sou meteorologista, com mestrado em meteorologia, doutorado em meteorologia, mais na área de biometeorologia, né, relacionando essa parte de tempo, clima e saúde, né? Então, meteorologista não é só saber se vai chover, né? Você me pergunta se vai chover, eu olha, que eu mesmo sei que vai chover, né? Bom, beleza. Então, esse trabalho, eu estou relacionando mortalidade de idosos com doenças cardiovasculares, né? Então, na verdade, não foi combinado, né? Mas é uma sequência desse assunto que a gente estava falando agora, a nossa colega aqui anteriormente. Pode passar, por favor? Pode passar, a universidade então fica no extremo noroeste do estado, pode passar. Esse recorte que eu trouxe aqui, né, para falar de mortalidade com relação às variáveis de tempo e clima, faz parte de um projeto, né, que a gente está desenvolvendo lá com o apoio do CNPq e do Ministério da Saúde, né, que é a criação de um sistema de alerta para a saúde do idoso baseado nas condições de tempo, né, está coberto ali, né. Então, tem várias variáveis que nós estamos analisando, né, e cruzando essas informações, né, com a inteligência artificial, né, a gente está usando um algoritmo chamado Random Forest, né, que através das florestas aleatórias, ele procura num grande grupo de dados estabelecer padrões, né, de ocorrência de certas coisas, no meu caso, mortalidade cardiovascular, né, dá peso para essas variáveis, e aí com esse padrão de conhecimento, né, que a gente adquire através dessa classificação do algoritmo, a gente tem a previsão do tempo, nós temos previsão, por exemplo, de 15 dias, a gente pega essa previsão de 15 dias, joga nesse Random Forest, e tem, então, teoricamente, uma previsão de mortalidade para os próximos 15 dias, né, não em quantidade, mas sim em tendências de aumentos e decréscimos dessa mortalidade. Pode passar, por favor? Bom, isso aqui é o que a gente tem, né, por enquanto, né, em vermelho é o modelado, né, em azul é o que ocorreu, né, isso aqui para a cidade de Porto Alegre, 1996 a 2022, eu coloquei só 2 gráficos ali, né, mas a gente trabalhou com lags, né, que é o atraso entre o evento ocorrer e quando teve o problema de saúde, né, a gente chama isso de lag. Então, veja que de lag 0 para lag 7, a gente tem aí próximo de 80% de acerto do modelo, né? Então, reconhece, treina
né, uma parte e faz a previsão para outra parte. Então, a gente tem com dados diários, dados horários, na verdade, né, de várias variáveis meteorológicas, temperatura, umidade, vento, pressão atmosférica, precipitação, anomalia de temperatura, índice de conforto térmico. Então, ele tem uma razoável, né, para boa coerência, né, não em termos de quantidade, que não é a nossa intenção, mas em termos de subida e de queda. Pode passar, por favor? Pode passar, a colega já falou, pode passar, que as crianças e os idosos são os mais afetados, justamente por essa questão, né, de termorregulação. Ao longo de todo o ano, né, nós conseguimos, então, analisar essas variações sazonais e os impactos da meteorologia na mortalidade, né? Obviamente que o verão e o inverno foram as estações que mais teve, né, esse dano à saúde, né, a mortalidade por doença cardiovascular, inverno primeiro, depois verão. Pode passar. E aí, então, o que a gente tem? Né? A gente tem os dados do Sistema de Informação e Mortalidade do DataSUS, né, do Ministério da Saúde, para idosos acima de 60 anos, né, que é considerado no Brasil a população idosa. 1996 a 2022, então são dados meteorológicos diários, né? A gente pegou os dados horários das estações automáticas, isso para a cidade de Porto Alegre, a gente está fazendo para 6 regiões do Rio Grande do Sul, norte, sul, leste e oeste, né? Essa aqui é a parte leste, que é Porto Alegre. Então, temos 27 anos de dados diários de mortalidade e dados meteorológicos, né? Tratamos isso primeiramente em planilhas Excel, depois subimos isso para inteligência artificial, né, para programação, e aí depois a gente tem, então, a interpretação dos resultados. Pode passar, por favor? Então, primeiramente fizemos totais mensais, uma análise descritiva, né, estatística descritiva dessas variáveis, né, máximos, mínimos, médios, e padrão, etc., etc., Consideramos como verão, dezembro, janeiro, fevereiro, inverno, junho, julho e julho. E aí a gente trabalhou da seguinte maneira: a gente usou uma métrica, né, estatística chamada P-score para analisar os extremos, né? Ou seja, o que foi acima e o que foi abaixo da média. Tá? Só do ponto de vista meteorológico, só tempo, só clima. Tá? Pode passar, por favor? E aí a gente viu, então, que existem flutuações, né, ao longo dessa série histórica, né, de 27 anos, das variáveis, da variável mortalidade, né, com uma evidência maior, né, no período de inverno, quando se compara ao verão, né, e quando se compara, obviamente, com primavera e outono, que era esperado. Pode passar, por favor? Quando a gente vê os excessos, né, a gente consegue ver alguns anos que se sobressaem com relação aos outros, especialmente em 96, ali, maior excesso, 21%, acima da média, né? Segundo lugar, 2007, 2011, com 11% acima da média. Terceiro lugar, 2019, com 10%, né? Na literatura, né, talvez você saiba com mais propriedade do que eu isso, né? Eu sou meteorologista, estou invadindo a área da saúde, né? Sem muita propriedade. Mas não há uma relação entre o que é considerado um excesso moderado, um excesso baixo, né, um excesso alto, mas entre 0% e 5% normal, de 5% a 20% se considera um excesso moderado, acima de 20% já considera um excesso grande, né, e aí, obviamente, mais que isso, um excesso extremo, né, de mortes. Pode falar? Pode passar? Bom, pode passar? Então, volta, por favor. Eu já vou terminar. Uma coisa curiosa que a gente sabia, no inverno a mesma coisa acontece para o verão, né, que esses óbitos foram associados a extremos de clima. Tá? Eventos muito frios e eventos muito quentes. Pena por causa do tempo, não vou conseguir passar todo o resultado. E aí, os extremos de calor estão, obviamente, associados às ondas de calor, né? E cada onda de calor é definida de uma maneira, não existe uma definição universal para a onda de calor, é um período extremamente quente, né? Veja só o que está acontecendo no inverno. A gente pega em junho, julho e agosto. As barrinhas são internações
E azul é, por exemplo, a barrinha mortalidade, e o azul é a temperatura mínima, né? Mínima. Então, veja, a partir de 2012, por exemplo, a gente tem uma queda nas mortalidades, né? E um aumento da temperatura mínima. E quando a gente olha isso, a gente, vendo outros dados, obviamente, né, a gente consegue ver que isso tem uma relação com o que a gente chama de aquecimento global, mudanças climáticas, ou seja, as noites estão ficando mais quentes. O nosso inverno, lá, esse ano, geado, acho que teve uma lá no Rio Grande do Sul, e não é normal isso, né? E há muitos anos não está sendo normal isso. Né? Então, o frio está deixando de ser frio. É frio, mas não é tão frio, só que agora está invertendo. Os óbitos estão passando mais para verão muito quente. Né? Então, tem ondas de calor, por exemplo, 2014 durou 11 dias, uma onda de calor com temperaturas quase todos os dias passam de 40 graus. Né? Isso em Porto Alegre, que é muito úmido. E aí, quando tu junta a temperatura alta e umidade alta, se dobra, basicamente, a sensação térmica de desconforto e de estresse. Né? Bom, muito obrigado. Eu vou cortar por aqui meus slides, já passei muito do tempo. Tá? Obrigado pela atenção aí. Obrigada, Anderson. Ótimo. Imagina, temos tempo ainda para perguntas. É muito pouco, 5 minutos. É muito pouco, 5 minutos. Bom, agora eu vou trocar figurinhas. Não, eu queria te perguntar se você observou, por exemplo, no decorrer do tempo, um aumento da mortalidade nas épocas do verão, porque antes só o inverno matava, pelo menos é o que a gente sabia, né? Agora o verão e o inverno matam, né? Idoso, pelo menos. Então, só para saber se na evolução do tempo você tem observado as mortes aumentando no verão também. Pode passar mais um, por favor. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Esse gráfico que mostra, né? Obrigado pela pergunta. Esse gráfico mostra o excesso de mortalidade no verão. Veja que a gente tem nos últimos anos, né? Um déficit, ou seja, tem menos mortalidade ocorrendo na estação do verão, né? 2017, 18, 19, 20, 21 e aumentou em 2022, né? Então, o que a gente está vendo agora? A gente está vendo não é que não teve mortes, mas abaixo do esperado, né? Que nem ali 18%, 12%, né? Só que, assim, na estação do verão, que a gente considerou dezembro, janeiro e fevereiro, tem, às vezes, muitas vezes, obviamente, janeiro e fevereiro mascaram dezembro, ou seja, dezembro, às vezes, tem pouquíssima mortalidade, só como tem muito em dezembro e janeiro, a linha vai para cima, né? Então, nesses últimos anos, as ondas de calor não foram tão intensas lá, né? Tem que ver Porto Alegre, tá? Que tem poucas ondas de calor comparado ao Rio Grande do Sul. 2022 teve uma onda de calor muito forte. E em fevereiro, na verdade, 2 ondas de calor em fevereiro, e essas 2 ondas de calor levaram para cima a média. Então, nós fizemos, nesse Random Forest que eu falei ali, está dando lag de um dia. Quando inicia a onda de calor, um dia depois a gente tem um aumento na mortalidade, com relação à temperatura mínima. Né? Então, uma das coisas que a gente pode pensar, que isso nos permite uma hipótese nesse momento, né, que a gente pode servir como sugestão, a gente vai, obviamente, aprofundar mais isso, né, é que as pessoas têm que dormir mais confortavelmente, né, não passar calor de noite, porque durante o dia a gente sabe que é quente, então se protege, mas às vezes de noite não se protege tanto, vai refrescar e não refresca, né. Então, obviamente que para ter temperatura mínima alta, né? Quando a gente tem que ter baixa temperatura mínima, é porque o dia anterior estava muito quente, né? Então, esse calor se prolonga, né? Mas a maior correlação estatística com a mortalidade, para nós, foi dada pela temperatura mínima, não máxima. Né? Então, isso se supõe, para ser temperatura mínima, a maior correlação é que o dia anterior, o outro dia, também já estava quente. Então, mais ou menos isso que a gente viu, né? Então, nos últimos anos está diminuindo a mortalidade, nesse caso Porto Alegre, só que Santa Maria, que é o centro do estado, talvez todo mundo conhece, está aumentando a mortalidade. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo lá. Só que tudo isso do ponto de vista meteorológico. Vocês sabem, com mais propriedade que eu, né, que existem muitas outras variáveis envolvidas, né, vulnerabilidade, etc., etc. Né, mas esse é do ponto de vista meteorológico. Então, se o modelo está me dando 80%, eu estou até assustado, né? Porque eu estou muito feliz com esse resultado, né? Mas
É mais ou menos aí que a gente está caminhando. Então, não tem muito uma linha aumentando nos últimos anos. Porto Alegre está diminuindo. Obrigada, Anderson. Mais alguma pergunta? Não? Obrigada. Só uma colocação que eu acho interessante, que às vezes a gente acha que a gente já estuda bastante ondas de calor, né? E a gente vê como que a gente ainda tem um monte de pergunta. E uma coisa que eu fiquei pensando foi, se a gente tem menos ondas, extremos de frio, ondas de frio, e a gente passa a ter um padrão mais elevado, não significa que a gente não vai ter uma onda de frio. Exatamente. Daí, qual vai ser o impacto de uma onda de frio quando a gente não estiver mais adaptado? Exatamente, porque né? assim, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, as mortalidades começam a aumentar em maio. Maio começa a ter um aumento, não em junho, que é o inverno. Por quê? Porque a gente está saindo do verão e as primeiras ondas de ar frias, né? Polares, elas entram em maio, começam a entrar a segunda quinzena de maio no Rio Grande do Sul. E aí, como a gente não está acostumado ainda a um período frio, vem uma onda muito forte, nosso corpo responde, né? Então, a gente tentando fazer mais para frente, né? Obviamente isso é um alerta à população, não ande na rua, não saia na rua, numa linguagem acessível para essas pessoas, né? Não saia na rua das 3 da tarde, ou meio-dia até as 5 da tarde, porque vai ser complicado. De noite, tenta ficar mais confortável, né? Obviamente, muitos fatores interferem para isso, né? Mas são recomendações, a gente está pensando em fazer e publicar isso numa página do Ministério da Saúde, de maneira online, né? E, sim, eu estou muito otimista com esses resultados, né? Mas vamos ver, tomara que dê tudo certo. Parabéns. Obrigada. Okay. Ângela Maria de Souza, está por aqui? Vamos lá. Eu mesmo vou passar, ou você pode passar para mim? Posso passar também. Claro. Bom dia, meu nome é Ângela Souza, sou da Universidade Federal de Minas Gerais, do curso de Gestão de Serviço de Saúde, e vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu trabalho. Eu trouxe uma colinha porque eu me sinto mais segura falando com uma colinha, porque eu não tenho muito hábito de falar, não. Eu tenho muito hábito de ler, escrever e executar. Então, eu estou meio... Vocês me desculpem aí, viu, gente? Mas eu vou tentar partilhar o melhor que eu puder, tá bom? Então, eu venho apresentar a minha pesquisa. Por que está falhando assim a pilha? Vamos trocar. Eu venho apresentar a minha pesquisa sobre os impactos das mudanças climáticas na saúde. Trabalhando diariamente em hospitais há mais de 40 anos, eu acompanho o desafio que é para o sistema de saúde lidar com os impactos da mudança climática e seus diversos efeitos extremos, como as ondas de calor, enchentes, secas, a baixa umidade e o consequente aumento da incidência de doenças. Os resultados indicam a necessidade de tecnologias gerenciais que utilizem o uso dos dados, que reduzam custos operacionais e que tragam uma gestão mais resistente e sustentável à frente aos desafios climáticos. Acho que pode ir passando, não? Clima e saúde representam um dos maiores desafios do século XXI. Pois o clima tem um impacto direto sobre a saúde humana e sobre o sistema de atenção à saúde. Quer falar isso? Alô, alô? Vamos ver. Acho que sim, tá ruim. É que o pessoal de casa... Tá.
Então, as doenças infecciosas, respiratórias e pulmonares se agravam, principalmente em crianças e idosos, acarretando em uma sobretaxa de internações e ocupação de leitos, acima da média. Segundo o pneumologista do Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal de Tocantins, o Dr. Emanuel Felipe Lima, ele estima que até 2030 as mudanças climáticas poderão causar cerca de 250 mil mortes adicionais por ano, principalmente devido às doenças respiratórias. Este aumento de volume leva a uma demanda muito maior de equipes multiprofissionais de atenção aos pacientes, de higienização e desinfecção de leitos, não só pela quantidade de pessoas sendo atendidas, mas também devido ao uso de antibióticos diversos. Ainda sobrecarga todo o funcionamento da instituição, que, por sua vez, é forçada a trabalhar longos períodos em sua capacidade máxima, resultando primordialmente na exaustão dos colaboradores. As mudanças climáticas ampliam a pressão sobre os sistemas de saúde, principalmente aos hospitais localizados em regiões mais vulneráveis, que sofrem mais o impacto na demanda por atendimento. O clima afeta a saúde e exige uma resposta coordenada entre gestores, profissionais de saúde, políticas públicas, para assegurar o sistema sustentável, uma vez que a saúde é de todos nós. Diversos estudos apontam para a relação saúde e clima, destacando o aumento de gás-efeito estufa, que intensificam o aquecimento global e alteram o comportamento dos transmissores de doença. A literatura evidencia a necessidade de fortalecer as práticas de gestão hospitalar para reduzir vulnerabilidade e aumentar a eficiência operacional diante da crise ambiental, como a tecnologia gerencial, sistema de monitoramento, planos de contingência, indicadores ambientais e o fortalecimento da governança institucional, isto é fundamental. Tomadores de decisão não podem se intimidar frente às incertezas ou a processos burocráticos. O momento requer a liderança de pessoas fortes, corajosas, comprometidas, sensíveis e inteligentes, pessoas responsáveis e interessadas. De acordo com o informe do painel intergovernamental de mudança climática da OMS, aponta que por volta de 2030, a Terra poderá alcançar o limite de aumento de mais de 1,0 graus Celsius na temperatura. O sistema de saúde atual não está preparado para as novas demandas de emergência climática, com o surgimento de novas enfermidades e o surgimento de doenças já adormecidas. O setor de saúde brasileiro entrará em colapso se nós não fizermos alguma coisa urgentemente. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Tem alguma pergunta? Alguma colocação? Bom, vou fazer uma pergunta, então. Vocês chegaram a avaliar
algum impacto, falou em doenças adormecidas, né? Das mudanças climáticas em algum campo específico? Segundo as nossas... Pode ser sem... Pode ir, pessoal de casa. Segundo as nossas pesquisas, as nossas buscas, né, na literatura, a gente tem visto aí algumas doenças, igual o sarampo, tem outra, sarampo, catapora, varicela, e... tem uma que eu me esqueci o nome. A dengue está todo dia, toda hora, né? Mas tem algumas doenças que estão voltando mesmo devido a, né, o sarampo. Quanto tempo, né? A gente nem via falar e agora está aí por causa desse calor excessivo, a umidade, esse mofo, todo lugar que a gente chega não dá conta, né? O nariz está sempre congestionado. E é isso. Mais alguma coisa? Eu queria saber se vocês avaliaram também a diferença por região, por exemplo, capital, algo assim. Então, a nossa busca foi somente mesmo dentro do nosso ambiente ali de trabalho, dentro do hospital mesmo, que a gente atua. E lá em Belo Horizonte, nós percebemos que todos os hospitais públicos e particular trabalharam no seu limite por causa das doenças infecciosas. As pediatrias ficaram sempre cheias, as geriatrias, pacientes 80 mais, 90 dias, 6 meses internado, pulmão sempre congestionado. Foi a observação que nós fizemos. Obrigada, Ângela. Chamar o próximo. Luiz Felipe dos Anjos. Luiz Felipe? Será que ele não veio? Terceira chamada, Luiz Felipe? Não? Então a gente vai passar para o próximo. Daniele Satier Cassada. Daniele. Bom, vou me apresentando, então. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Daniele Cassada. Sou professora da Unicamp, na Faculdade de Enfermagem, na Faculdade de Ciências Médicas, e tenho trabalhado com a temática, né, emergência climática e saúde. Tá? Eu vou falar um recorte de um trabalho, mas a gente também tem trabalhado com projetos de extensão e disciplinas formadoras. Então, eu estou com uma disciplina de extensão, que é emergências climáticas, na verdade é eventos climáticos extremos e impactos na saúde, uma abordagem multiprofissional. Que aí tem o pessoal da engenharia de transporte, engenharia química, administração, estatística, enfermagem, medicina, fono, física médica, então tem várias categorias profissionais trabalhando com a gente, né, em processo de formação. Vou ficar para cá também, que eu sou pequena, não enxergo. Então, o pessoal que está em casa, eu sou uma pessoa de baixa estatura, estou vestindo uma calça preta, uma camisa branca, tenho o cabelo preto e os olhos pretos, tá bom? O meu trabalho é o impacto do material particulado fino, MP 2,5, na morbimortalidade. Então, quando eu falo morbimortalidade, é internações e também óbitos, tá? Por doenças do aparelho circulatório, aqui eu fiz o recorte só do município de Campinas. Aí eu sou professora e tenho os alunos, que o Guilherme é um doutorando da Faculdade de Ciências Médicas, ele é médico, Ana Carolina é uma residente na área de adulto idoso, e o Igor e a Larissa são alunos da graduação. Então, aí os colegas já falaram, né,
da questão do impacto, dos efeitos dos parâmetros climáticos, eu vou focar na poluição atmosférica, em especial o material, né, particulado M2.5, que ele tem um impacto muito importante, principalmente nas doenças crônicas não transmissíveis, doenças respiratórias, e no caso aqui o recorte vai ser nas doenças cardiovasculares. Então, o objetivo do trabalho foi analisar a associação entre a concentração média mensal de MP2,5 e os desfechos de internações e óbitos por doenças do aparelho circulatório em Campinas, São Paulo, de 2010 a 2023. O método do trabalho é um estudo ecológico com dados mensais agregados, então, de 2010 a 2023, o CID das doenças, tanto as internações quanto os óbitos por doenças do aparelho circulatório. As concentrações de MP2,5 foram obtidas de série histórica padronizada e integradas a dados climáticos, então aqui a gente utilizou temperatura e precipitação. Tem 2 estações lá em Campinas, que está ligada aí à parte do CEPAGRE, da Unicamp, e o IAC do CIAGRO. As associações foram estimadas por meio de regressão linear múltipla, ajustada aí pelas variáveis. As análises foram conduzidas no Python com nível de significância de 5%. Aqui, gente, é só um resuminho, né, porque eu vi que é muito rápido. Então, a média mensal de internações por doenças cardiovasculares foram de 519 internações no município de Campinas, 174 óbitos. A média, né, relacionada à poluição atmosférica foi de 27,4, lembrando que aí a OMS fala que qualquer nível de poluição, né, atmosférica pode acarretar danos à saúde, mas eles preconizam que seja abaixo aí de 15. Então, o município de Campinas, né, para quem não conhece, fica a 100 quilômetros daqui, mais ou menos, é uma área bastante industrializada, tem aeroporto, né, que hoje é um dos principais aeroportos aí de carga internacional e nacional, e também tem ali perto, né, em Paulínia, tem uma refinaria da Petrobras, que é a Replan. A correlação com os desfechos, então o MP ele foi associado com o aumento de óbitos e também com o aumento de internações por doenças cardiovasculares. Quando a gente ajusta isso, a cada aumento de 1 micrograma por metro cúbico de MP, aumenta 0,92 internações por mês e 0,86 óbitos por mês. E os outros fatores ambientais que a gente acabou analisando, que aí não identificamos associação positiva, né, foi negativa, em temperaturas mais altas, e a precipitação foi sem significância. Quanto às conclusões, as doenças cardiovasculares demonstram associação significativa com os níveis de MP 2,5, especialmente no aumento da mortalidade. E esse estudo reforça a importância de integrar tanto políticas públicas de saúde e meio ambiente para mitigar os efeitos da poluição, sobretudo em um contexto de crise climática e desigualdade ambiental, que afeta, né, principalmente as populações vulneráveis. O pessoal apresentou aqui de pessoas idosas. Eu também trabalho com pessoas idosas, mas eu trabalho com tecnologias sociais. Então, a gente faz oficinas, por exemplo, de refrigeração caseira. Então, a gente fazia visita domiciliar. A gente fez uma análise, esse paciente acamado, a gente foi com o termômetro, estava, né, casa pequena, 3 cômodos, sem laje, eternite, estava marcando 54 graus. Paciente sequelado de AVC, tá? Lembrando que Campinas tem baixa umidade relativa do ar também, então é seco, né, e quente. E aí, depois da oficina de refrigeração caseira, que aí o pessoal das engenharias acaba nos ajudando, né, nessas disciplinas, e também no meu projeto de extensão, foi para 32 graus. Foi o que a gente conseguiu. Então, a gente faz também essa parte de extensão utilizando tecnologias sociais. Agora, a gente está com horta comunitária também, lá na região, e aí a gente está entregando mudas. Então, espada de São Jorge ajuda na questão da poluição, a jiboinha. A jiboia é mais cara, né? Então, a gente depende aí da doação, mas esse projeto, ele é financiado, né, tanto na parte de pesquisa, mas também foi financiado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Vigilância e Ambiente.
Aqui as referências que eu utilizei, né, na introdução. E aqui, gente, se vocês puderem posicionar ali o QR Code, é o Instagram do projeto de extensão. Então, o projeto de extensão, a gente também, o ano passado, teve muitas ondas de calor em Campinas, né? O pessoal falou de Bauru, que Bauru é quente pra caramba, eu fiquei pensando, nossa, Presidente Prudente, eu já morei nessas regiões, né, que são mais quentes que Campinas. Mas o ano passado, Campinas teve muitas questões relacionadas à temperatura, né, ondas de calor e também a baixa umidade relativa do ar. E aí, esse projeto de extensão, o ano passado, a gente fez alguns vídeos, né, com áudio e também com escrita para aqueles que não, né, conseguem ouvir, né, para a questão da acessibilidade também, então tem outras estratégias. E, além disso, esse projeto a gente também trabalha com outras questões, não só relacionadas às emergências climáticas ou eventos climáticos extremos, que a gente tem trabalhado lá em Campinas. E é isso, obrigada. Obrigada, Daniela. Alguma pergunta? Bom. Vou começar por aqui, pode ser? Daí eu levo para você. É só uma colocação. Como que é importante a gente pensar numa saúde única, questão de medidas multissetoriais, né? Porque a gente fala muito que o clima está aumentando, a temperatura está aumentando, está surgindo vetores, mas e aí? O que a gente pensa de associar isso? O que a gente tenta ver isso mais no futuro, né? Então, por exemplo, a gente hoje discute muito a condição da saúde única, né? E a saúde única, ela vem com uma parte relacionada às mudanças climáticas. Como colocar isso dentro do governo brasileiro? Como trabalhar com evidências científicas, que é isso que a gente está mostrando, com o intuito de propor políticas públicas, né? Que eu acho que a gente tem que tirar isso do papel, futuros investigadores, cientistas, estudantes, eu acho que isso é muito importante, né? A gente está num governo atual que tem incentivo à ciência, à pesquisa, não é puxando sardinha de A a Z, mas a gente está numa fase que a gente tem que pegar esses trabalhos científicos e propor políticas públicas. Então, assim, você vê que esse trabalho dá para criar várias medidas multissetoriais que você já demonstrou, né, da questão de pegar o pessoal da engenharia, com a biologia, com a enfermagem. Então, acho que isso é bem importante mesmo, tá? Parabéns pela apresentação. Aí eu posso só fazer um comentário, que ele falou de políticas públicas intersetoriais, né? Como que o Brasil pode efetivar isso. Então, acho que o ano passado teve Guia dos Profissionais, que foi liberado, né? Mas, assim, o que eu percebo, né? O ano passado eu fui para a COP29, no Azerbaijão, né? E aí, o que acontece? O que a gente tem percebido, né? A saúde, ela fica muito, posso dizer assim, deixada de lado. Então, quando a gente vai para lá, é muita questão de créditos de carbono, transição energética, e aí quando a gente fala de saúde, né, a saúde ela fica para adaptação e resiliência, né? Então, o evento aconteceu, que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, a questão das enchentes, né? A partir do evento climático extremo, a saúde tem que lidar com essa situação. Né? Então, fica muito no processo de adaptação. Então, o evento já aconteceu, né? Por exemplo, Canoas, acho que teve também outro município, que praticamente todas as unidades de saúde tiveram intercorrência, então não puderam operar, né? Então, de que forma também que a gente tem estabelecimentos e serviços de saúde, né, resilientes e adaptáveis, porque hoje a gente nem fala muito em mitigação, né? Que a mitigação já aconteceu, está difícil, né, voltar atrás. Então, a gente tem que elaborar processos aí de adaptação e resiliência, mas eu percebo que a saúde ela é deixada um pouquinho de lado, né, relacionada a outros processos, quando você vai nesses ambientes e até no Brasil mesmo, né. O ano passado, antes de lançar esse Guia dos Profissionais, e foi uma coisa que eu falei bastante na COP29, que estava a Ana, o Petel também estava na época como representante lá da saúde, né, que vai falar hoje, a gente falou muito dessa questão da saúde, né, que a gente não tinha, e aí quando você pegava o manual do Ministério, estava escrito assim, ó, se tiver temperaturas altas, fique em um ambiente climatizado a 24 graus.
Aí você fala, oi, não sei, né? Eu atendo pacientes em uma área vulnerável, lá de Campinas. Eu estou falando de Campinas, que está entre as 15 cidades mais ricas do país, né? Então, eu vou para essa região atender com os alunos, e aí estava escrito isso. Aí o próximo, se não tiver ambiente climatizado a 24 graus, procure ambientes climatizados a 24 graus. Aí você fala, oi, então não vai estar dando, né? Então, também acho que esse processo de adaptação, principalmente voltado para cada local, porque eu estou falando de uma região de Campinas, mas se eu for em outra região, talvez a estratégia seja diferente, né? Porque vai ser de acordo com o local. E a gente tem uma questão também em Campinas, que o sensor, ele fica em uma região que, teoricamente, é uma região mais central da cidade. Então, não está na área do distrito industrial e nem perto do aeroporto. Então, também esses dados podem ser que sejam, né, amenizados a depender da sua localização dentro do município. Aí é o pessoal do CEPAGRE que coleta, né, e também tem o pessoal da CETESB, que é do estado de São Paulo, que faz essa coleta aí, né, em todo o estado de São Paulo. Aproveitar que a gente tem mais duas perguntas. É a minha rapidinha. Bom, parabéns pelo trabalho, especialmente o de extensão, muito bom. Não, a minha dúvida é a seguinte, para a detecção, né, das partículas DMT, tem equipamentos próprios, né? E qual que é a abrangência que é esse equipamento? Você fala Campinas, são 2 equipamentos, aí você consegue ter abrangência para toda a área? Como você pode associar as internações de óbitos da região com essas medidas? É só isso? É que aí a gente coloca como limitação do estudo, né? Que o posicionamento dos sensores estão em 2 locais. Consegue pegar uma área grande? Consegue pegar uma área grande, mas falando estrategicamente, são regiões que, igual eu falei, essa que é o principal coletor, o sensor, ele está localizado, não sei se alguém conhece Campinas, que é o cartão postal, a Lagoa do Taquaral, né? Está ali perto da Lagoa do Taquaral, que é um local, né, no caso aí, poder socioeconômico de alta, né, super alta aí, né? Tem a questão da arborização, é outro espaço, né, diferente do distrito industrial e aeroporto. Só um parênteses. E ainda assim você encontrou correlação, né? Exato. Significa que se você tivesse, exatamente, que a realidade pode ser pior. Vou passar aqui para mais uma pergunta. Bom dia, meu nome é Tatiane, sou enfermeira de formação, mas eu trabalho como gestora de meio ambiente, estou aqui com os meus colegas representantes e com a supervisão técnica. Guaianazes mesmo, e aí é uma situação bem complexa, aí é o que você disse mesmo, de como que a gente vai se adaptar a esse contexto. A gente está bem diferente, né? Campinas ali para a Zona Leste da cidade de São Paulo, um contexto totalmente assim variável, né? Mas para você ver essa importância da gente trabalhar a prevenção, ou seja, se eu trago essas informações antecipadamente, essa mulher vai se preparar. Então, a gente tem um leque bem abrangente, aí a gente pega até um pouco bem antes do climatério, para que essa mulher se prepare lá na frente para o que vai vir. Ou seja, a gente não está prevendo coisas boas aí referente a essas mudanças climáticas, mas a gente precisa que essa população se adapte e saiba o que fazer no contexto quanto saúde. Quando a gente trouxe esse tema, todo mundo ficou pensando, meu Deus, e agora? Como que a gente vai falar um pouquinho disso, né? Mas a gente está desenvolvendo super bem esse trabalho, e aí a proposta no final, como resultado, um dos resultados finais é que a gente traga o que essa mulher conseguiu referente a uma atividade sustentável, né? Qual foi a planta que ela plantou, qual foi a ação que ela desenvolveu para que ela falasse assim, olha, eu sei que eu não vou mudar aí essa questão climática, mas como que eu vou trabalhar frente a isso? Então, parabéns pelo projeto, já anotei ali seu e-mail para que a gente converse ali depois, mas que a gente entenda que prevenção e adaptação tem que estar junto.
Bom, parabéns pelo trabalho também. Semana retrasada, dia 18, a gente fez o Outubro Rosa, e a atividade era o impacto do clima na saúde da mulher. Aí a gente pegou alguns recortes, então, durante a menstruação, alguns cuidados, né, que tem que ter. Aí a gente colocou como menopausa, mas a gente sabe que da área da saúde é climatério, né? Mas as pessoas, né, que a gente fala, com quem a gente está conversando, a gente tem que entender que público-alvo também, né? Aí, no caso, a gente colocava menopausa, entre parênteses, também os cuidados que têm um impacto, é muito legal que vocês estão trabalhando. Aí, só que a gente faz tipo um game, né, que aí os alunos acabam até fazendo oficinas, então, por exemplo, pesa as pessoas, vê a quantidade de água que tem que ingerir, aí tem sorteio de garrafinha, né, ou copo térmico, que aí a gente, ainda bem que a gente está com financiamento aí para colaborar nessa parte, então o pessoal tem participado bastante, e eu acho que a mensagem que eu quero deixar, o importante também é a gente formar pessoas e também vigilantes climáticos dentro daquele território, porque eles fazem a diferença. Então, por exemplo, vai chover muito. Aí a gente já sabe que no bairro tem alguns pontos estratégicos que vai e não dá, não tem como, né? E aí os próprios moradores, eles fazem cadeia de transmissão com as informações, né? Aí a gente orienta alguns cuidados de doenças, por exemplo, que podem ser veiculadas pela água, mas assim, com mais desenho, voltado assim mais para a população em geral, que aí é uma estratégia também que a gente está fazendo, e formar alunos, né? Porque a gente sabe que a gente é passageiro e vai chegar mais gente para poder pensar nisso também. Então, na Unicamp foi a primeira disciplina de abordagem aí interdisciplinar sobre os eventos climáticos extremos relacionados à saúde, né? Que a gente sabe que cidades inteligentes, cidades sustentáveis, transição energética, isso já está há mais tempo e mais consolidado na universidade. Obrigada. Imagina. Obrigada, Daniela. Obrigada. Everton Weber. Não, já tá. Aqui, isso. Boa tarde, gente. Bom dia. Meu nome é Everton, eu sou licenciando em Física, também sou técnico em Meteorologia e sou bolsista de iniciação científica no projeto Mudanças Climáticas e Saúde Única, a relação entre os elementos meteorológicos e o vetor mosquito Aedes aegypti. Nesse trabalho, eu vou estar falando sobre a influência da temperatura e da precipitação no perfil epidemiológico da dengue entre os anos de 2020 e 2024 no município de Florianópolis, em Santa Catarina. Dentre os autores estão presente eu e também meu colega Matheus, minha colega Domênica, que são também integrantes do projeto. E estamos todos sob supervisão e orientação do professor Mário Quadro. Então, o estado de Santa Catarina foi localizado no sul do Brasil e tem um perfil de precipitação bastante constante, bastante distribuído durante o ano todo. Os totais pluviométricos são bastante elevados e está sob bastante influência de diversos sistemas meteorológicos, como frentes frias, ciclones extratropicais, vórtices ciclônicos de altos níveis, enfim. O município de Florianópolis, capital do estado, localizado na parte mais a leste do estado, está localizado na região climatológica estudada por Oliveira em 2023, conhecida como Litoral Norte. Não é a mesma região, costumeiramente, que Florianópolis está localizada, que seria a Grande Florianópolis, é a região do Litoral Norte, que difere um pouco nos territórios. Mas também, seguindo o padrão do estado, a região do Litoral Norte ela tem totais pluviométricos elevados durante o ano todo e bastante distribuídos sem a presença de uma estação seca. Com relação às temperaturas, durante o verão austral, as temperaturas variam entre 23 a 28 graus
e no inverno elas variam entre 14 e 18 graus. O estado de Santa Catarina, de acordo com informações do último boletim epidemiológico, número 15 de 2025, emitido pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, apresentou 55.350 focos até a semana epidemiológica número 40, do dia 6 de outubro, e dos 263 municípios presentes no estado, 183 deles são considerados testados pelo mosquito. No ano de 2024, houveram os maiores acumulados históricos, e em relação ao ano de 2025, até a semana epidemiológica número 40, esse número diminuiu em 92,4%, reduzindo para 25.384. Para alguns autores, como Rocklov e Tozan, a expansão global da doença segue a expansão global do mosquito, que é muito influenciada por elementos climatológicos e meteorológicos, dentre eles, principalmente a temperatura. Então, com isso em mente, os objetivos desse trabalho foram analisar as relações entre os elementos climatológicos, meteorológicos e o perfil da doença, com o intuito de analisar períodos críticos e prever a transmissão, o aumento dos casos de dengue no estado, no município de Florianópolis, perdão. Então, para alcançar esse objetivo geral, a gente estabeleceu alguns objetivos específicos, entre eles, analisar a série temporal das variáveis, tanto climatológicas quanto epidemiológicas, sendo precipitação e temperaturas as climatológicas, e os números de focos e casos, os números de focos do mosquito Aedes aegypti e os números de casos de dengue a partir de 2014 até 2024. E também avaliar a dinâmica do ciclo anual dos elementos meteorológicos e epidemiológicos entre 2020 e 2024. Então, a gente vai ter a série temporal desde 2014 e a gente vai ter o padrão anual, o ciclo anual entre 2020 e 2024. Como metodologia, então, a gente definiu a área de estudo do município de Florianópolis e para os elementos meteorológicos climatológicos, a gente utilizou as ferramentas MERGE e SAMET, MERGE sendo um produto de observação para precipitação, com resolução de 0,1 grau, e o SAMET para variável de temperatura mínima, máxima e média, com resolução de 0,05, sendo o SAMET um produto de reanálise. Já para os dados relacionados à epidemiologia, a gente utilizou os dados disponibilizados diretamente pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em sua plataforma, o Tavinet Sinan, e para obter os dados relacionados à epidemiologia, foram selecionados município de infecção, semana epidemiológica, confirmação laboratorial e classificação final como caso de dengue. Então, como eu mencionei, as séries temporais começaram em 2014, que foi quando a gente começou a ter os dados de dengue, e a gente agrupou os dados para estudar a climatologia anual entre 2020 e 2024. Então, como a resolução temporal dos dados epidemiológicos é de semana em semana, semana epidemiológica, sendo a semana epidemiológica começando no domingo e terminando no sábado, a gente agrupou os dados de meteorologia que tem resolução horária, no que a gente utilizou, a gente agrupou eles em semanas epidemiológicas para que a gente tivesse a mesma resolução. Com relação à precipitação, número de focos e número de casos, a gente utilizou os acumulados totais e, relacionados à temperatura, a gente utilizou as médias. Para chegar no ciclo anual, a gente não calculou a média de todas as variáveis. Como resultado, a gente teve a série temporal, como eu mencionei, a partir de 2014 até 2025, a gente observou que a partir de 2020 teve um aumento no número de casos, que foi o aumento dos focos precedeu o aumento do número de casos.
aqui, né? É o mesmo slide, né? Então, com os dados, essa vez da climatologia anual, a gente percebeu que houve uma diferença de 10 a 15 semanas entre o máximo das temperaturas e o máximo do número de casos, e também teve um shift para a direita com relação ao número de focos e ao número de casos de dengue. Os resultados que a gente observou corroboram o que foi apontado por Souza em 2024, que informou que observou que os picos de casos ocorreram de 10 a 15 semanas após os valores máximos de temperatura. Os focos de Aedes se mantêm elevados durante o ano todo, isso é em decorrência das temperaturas em Florianópolis serem relativamente elevadas durante o ano todo, fazendo com que os números ali no gráfico de cima não chegassem a zero, o número de foco não chegasse a zero, o que concorda também com Vale, Pimenta e Cunha, em que a densidade semanal dos focos depende diretamente da temperatura. E também concorda com Bezerra et al. De 2009, em que a temperatura favorável para o desenvolvimento do Aedes aegypti está entre 22 e 32 graus Celsius. Então, como conclusão, a sazonalidade, agrupar os dados em semanas epidemiológicas é uma maneira eficaz de unificar meteorologia e saúde. O estudo também auxilia gestores públicos na tomada de decisões, elaboração de projetos, decisões, e produtos de observação como o MERG de reanálise como o SAMET são dados meteorológicos que podem ser extrapolados para os outros municípios. Então, a gente, mesmo utilizando apenas para Florianópolis, eles podem muito bem ser utilizados para outros municípios. Inclusive, os dois, eles têm cobertura da América do Sul inteira, então diversos estudos podem se beneficiar desses dois produtos. E por analisar o comportamento epidemiológico e entomológico ao longo do tempo, padrões na oscilação do fenômeno, padrões na oscilação são evidenciados, servindo de referência para comparações futuras. Obrigada, Everton. Parabéns pelo trabalho. Alguma pergunta? Everton, parabéns, né? É muito legal, né, ver esses trabalhos assim, né? Porque a gente vê com o aumento das mudanças da temperatura, né? A gente falou temperatura mínima, do prognóstico de aumento de temperaturas, né? Se está certo, 6 graus, não está certo, enfim. A gente está vendo uma migração para as latitudes cada vez maiores da dengue, né? Que anos atrás eram nas regiões mais tropicais, agora a gente teve lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Cidade de 15 mil habitantes, 1.000 casos de dengue. Como, né? E uma dessas variáveis né? Duas, né? Precipitação e temperatura, né? Que são essenciais para os mosquitos, né? Inclusive tem alguns na Santa Catarina pesquisadores que trabalham com um limite de temperatura acima do qual já começa a ter, né, mosquitos, né? Eu queria fazer uma pergunta para ti, que é a seguinte: com relação à precipitação, pelo que eu vi ali da temperatura, são 10 a 15 semanas, isso dá 2 meses e meio, né? Mais ou menos, né? Tem um valor de temperatura e qual que, com relação a uma precipitação ocorrida, se chegaram a ver se tem algum problema dessa precipitação acima de determinados milímetros de chuva? Choveu 100 milímetros, choveu 50 não faz diferença, mas o 100 faz. Vocês chegaram a ver isso? Obrigado. Com relação a valores, a gente não chegou a estudar os valores, porque a gente ficou bastante nisso da precipitação ser bastante distribuída ao longo do ano, né? Tem uma diminuição no inverno, mas não é muito expressiva. Então, os valores não entraram no escopo da nossa pesquisa. Nessa pesquisa. Mas tem que ter precipitação, senão
Tem outros estudos que mostram que a precipitação muito elevada é como se lavasse o foco daquele local e diminui a quantidade de pernilongo que vai proliferar ali. Mas ainda assim tem que ter precipitação. Então, o índice de precipitação, ele tem que ter um valor de precipitação, mas não muito elevado. Não pode ser um evento extremo. Isso. Que é que nem temperatura. Tem uma temperatura mínima que dá o start ali, para começar a eclodir o ovo. Então, chega ali perto da mínima, perto dos 18, mais ou menos. Em geral tem que ser uma combinação, né? Isso. É uma combinação e essa combinação, acho que o desafio que a gente tem, até conversando um pouco com o trabalho do Pedro, o primeiro, é que não é a mesma combinação para o país inteiro. O que a gente percebe lá no estado, como a gente não tem uma estação seca e chuvosa, o que é o determinante é a temperatura. Enquanto o resto do país ali tem uma estação que vai ter muito pernilongo e outra que não tem porque não chove. Lá chove o ano inteiro, mas a temperatura oscila muito. Então, o determinante vai ser a temperatura. É a temperatura. Quando chega no inverno, praticamente não tem pernilongo lá. Daí começa a subir ali o outono, vai começando a proliferar. Primavera vai começando a proliferar. Até o outono. Daí o outono é o nosso pico de dengue. Subiu no verão todo o pernilongo, a dengue vai acompanhando ali o período de incubação extrínseco, né? Do vírus passando para o ser humano, chega no outono para a gente, a dengue, lá. E só para conversar com os outros trabalhos também que falaram do impacto no sistema de saúde, o fato de ter mudado esse eixo da dengue, ter mudado esse eixo para a região sul, também é uma pressão em cima de uma atenção primária, de um sistema hospitalar que não estava habituado. Sim, para a gente vai começar a ter dengue a partir de 2011, mas do jeito como a gente está tendo foi a partir de 2020. Assim, que passou a ser o principal foco, né? Isso, e hoje é o nosso problema dentro do estado. E Ouro Puxo também, né? Santa Catarina acaba aparecendo também como um principal foco. Só para corroborar com os trabalhos, né? O colega falou muito bem, né? Os pesquisadores que trabalham com mudanças climáticas falam que a culpa não é da chuva, né? Tem que ficar claro isso, né? E nem da temperatura, né? Isso tem que ficar claro, né? Porque isso é um fator que contribui, mas tem talvez outros fatores que se sobrepõem, inclusive, né? Que é acumulada, os cuidados e tal, né? Relevo, exatamente, lugar, né? Obrigada, parabéns, Everton e todo o grupo. Muito bom. Eu vou chamar agora a última pessoa a apresentar, a Aparecida. Aparecida. Então, a Aparecida não veio. A Aparecida não está? Não. Então, se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, a gente tem uns minutinhos. Próprio acumulado, né? Quando você pensa numa área que tem baixo poder de vulnerabilidade social, você vê que a chuva é um problema, né? Quando ela tem um bom escoamento, ela já não é ela já é um bom problema, né? Ao contrário, desculpa. Então, nesse aspecto, quando a gente pensa nesse formato, a gente também tem que entender a questão que a professora falou do território. Mas como que é aquele território? Por exemplo, eu tenho outro projeto vinculado lá em Brasília, que ninguém acha que Brasília tem favela, mas a gente não usa o termo favela, a gente chama lá de assentamento. Então, a gente tem uma área que é 6 km do Congresso Nacional, que tem zika, chikungunya, tem dengue, não tem água tratável, é esgoto ao céu ar livre. Então, assim, dentro desses aspectos, a incidência de dengue lá grita. Então, assim, isso também depende muito da questão territorial, do espaço. A gente sabe que chegou no sul, o sul ele está com uma condição climática diferente. A gente está vendo que a dengue ela tem essa dispersão, vetor, na verdade, ele tem essa dispersão por conta do clima. Tem um estudo que está mostrando que até a questão da reprodução do Aedes em vir em formato fêmea está aumentando por conta do aumento da temperatura. É um estudo da Federal do Amazonas. Depois eu não lembro o estudo, mas ele condiciona isso. Também é um problema de condição climática através do aquecimento global. Então, a gente tem vários desfechos aí que a gente precisa desmembrar. Alguém tem alguma colocação adicional? Não? Daí, só... Também,
na condição do saneamento básico, da água tratada. Hoje eles já pediram, né, para voltar com a palavra favela, porque é dentro dessa palavra que está toda uma constituição social mesmo, da pobreza, da gentrificação, da questão da doença, do problema do SUS, não está dando conta mesmo quando chega o verão e essa temperatura que vai sufocando mesmo os hospitais, os postos de saúde, as UBSs. Então, essa questão da água tratada, do saneamento básico, isso para nós hoje, né, é muito, muito sério. Obrigada. Daí, assim, só para amarrar, eu acho que assim, a gente vê como a questão da vulnerabilidade ela é transversal para todos os trabalhos, né? E quem é vulnerável, normalmente, porque se a gente pensar a população mais vulnerável a óbito por arbovirose, por dengue, o idoso, né? Então a gente vê que é transversal e que os territórios são assim, uma fonte. A gente tem a questão da atenção primária, mas você vê que a manifestação está no território, né? E não é isolado. Quem é vulnerável para dengue é vulnerável para onda de calor. Se tiver o extremo de frio, vai ser para o extremo de frio, né? A gente vê que tem. O que eu observo também são detentores da lei no Brasil, é muito trágico. Então, eu tenho uma amiga que trabalha na empresa mineira que foi privatizada, e chegou um comunicado que eles estavam jogando resíduo com mercúrio numa propriedade indígena. Aí o gestor virou e falou assim: paga a multa e continue. E a gente já sabe o impacto do mercúrio em terra indígena, né? Não é o quanto é criminoso. É criminoso, né? Não, só mais 30 segundos. Não, assim, é que a gente pode fazer a nossa parte também, né? Isso que eu quis dizer, a chuva para muitos, na grande maioria não é problema, mas para alguns locais, né, algumas desinformações também daí complica mais ainda, né? Porque não deixar água acumulada, por exemplo, é uma coisa simples de fazer, né? Nesse exemplo que eu dei lá de uma cidade lá no Rio Grande do Sul, de 14 mil habitantes ou 15 mil focos de dengue, a grande quantidade de focos estava no cemitério, né? E outros lugares, as caixa de água das casas, muitas vezes não eram tampadas ou não tinham uma telinha na hora de sair o cano ali, e por ali entravam os mosquitos, né? Claro que tem condições favoráveis para tudo isso, né? Mas se a gente fizer a nossa parte, acho que fica já dá meio caminho andado, né? A gente, né? Sim. A caixa d'água na frente da sua casa exposta para quebrada, e eu preciso daquela água para e quantas pessoas têm acesso a esse campo de discussão, né? De educação em saúde, em saber como conduzir esse processo para poder contribuir também, né? Quando a colega fala também, a saúde sempre está no terceiro plano. Quando estatística, a IBGE, são 412 mil funcionários encontrados com problemas psicológicos, o dia inteiro no hospital, o dia inteiro no mesmo outro hospital. Isso é estatístico, imagina, 412 mil funcionários, a maior parte da saúde hoje. E a pressão, né? A gente viu a pressão, e a pressão das mudanças climáticas vai recair sobre o sistema de saúde, né? Nos diferentes níveis, mas vai recair sobre o sistema de saúde. Eu acho ótimo, eu poderia continuar, como vocês perceberam, mas eu sou obrigada a encerrar, senão vão puxar minha orelha. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Parabéns pelos trabalhos excelentes. Obrigada.